Meus caros amigos, estamos aqui novamente para discutir economia e temos muitos assuntos importantes pela frente e hoje nós temos um convidado que tem uma grande experiência na área da economia e também na área empresarial. E eu queria dar as boas-vindas aqui ao Roberto Rogério do Amaral, que é engenheiro. Ele tem um doutorado em engenharia de gestão do conhecimento, que é o Knowledge Economy, que é um campo que, quando eu estava nos Estados Unidos, eu descobri é um campo espetacular de conhecimento e que está se desenvolvendo muito também, né? E também é um empresário de sucesso, uma das pessoas de destaque aqui da nossa comunidade e presidente da CIASC, Centro de Informática e Comunicação de Santa Catarina. Deixa eu lembrar que há algumas semanas um deputado federal declarou lá em Brasília que o Brasil logo vai ser um dos países mais importantes na área de inovação. E eu fiquei muito impressionado com essa afirmação do deputado, porque a nossa situação não é muito confortável, então nós precisaríamos dar um tremendo salto. Por exemplo, uma lista preparada pela Bloomberg, que é uma firma muito importante sediada em Nova York. A Bloomberg colocou o Brasil numa lista de 50 países inovadores. Nós estamos em 47º lugar. E aqui na América Latina, só existem 2 países que entraram nesse ranking dos 50 países mais inovadores, e o Brasil em 47º e a Argentina em 48º. E também tem uma outra estatística muito interessante que diz o seguinte: tem uma consultoria mundial muito tradicional, a consultoria Reuters. Eles encontraram 3.100 cientistas do mundo todo que são destaque. Eles são muito importantes. E dentro desse grupo, né, seleto de 3.100 cientistas, existem 4 brasileiros. Então, voltando ao começo do assunto, é muito difícil de acreditar nas palavras do deputado, né? E nós temos um longo caminho pela frente. O brasileiro tem talento, assim por diante, etc. Mas temos um longo caminho pela frente. Eu queria, ao mesmo tempo que saúdo o Roberto Amaral, eu queria perguntar para ele o seguinte: você vê algum sentido, algum objetivo nas palavras desse nosso ingênuo deputado lá de Brasília? Não, eu vejo, eu acho que o jeitinho brasileiro, essa mesclagem de raças que nós temos aqui, não sei se faz com que as características nossas sejam as características, vamos dizer, genéticas nossas, elas sejam as mais ricas possível, porque nós temos aqui a participação em igualdade de condições, claro, né, de pessoas vindo através desses 3 séculos, pessoas vindo dos mais variados continentes. Você está falando, Roberto, uma coisa que o americano ama e é muito importante, que é a diversidade. Sim. Nós temos um caldo cultural muito importante, e eu concordo com você. Eu não vejo outra saída, porque nós não temos, para a economia criativa, né, essa economia do conhecimento, economia criativa, ela, na realidade, ela não precisa de muita infraestrutura, né? Ela não precisa das estradas que nós não temos, ela não precisa de portos que nós não temos, ela não precisa de... Na realidade, ela precisa de meios de comunicação, né? E que são muito mais baratos, né? Principalmente agora com a fibra ótica barateando como está, e vejo que efetivamente quem falou isso também foi foi o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda. O Tombini? Não, aquele o Levy. do Sachs. Como é o nome? Joaquim Levy. Eu acho que é o Levy.
que ele é dessa consulta do Sachs, trabalhou com o Sachs lá. Sei, lá, é verdade. Eu vi uma entrevista dele, onde ele falava o que esse deputado está falando, que a saída que o Brasil tem e que ele enxerga rápido é essa da economia do conhecimento. Então, você podia traçar para nós qual é o panorama da inovação brasileira? Que tipo de esforço? Eu sei que nós já podemos falar logo em seguida, por exemplo, dos institutos e das empresas que estão se instalando, que tratam, por exemplo, de informática, de pesquisa, etc. Eu sei que nós vamos falar logo em seguida. Mas qual é o panorama mesmo, Roberto, da inovação aqui no Brasil? Como é que nós estamos? Eu acho que primeiro nós temos que conceituar a inovação. Okay. Tá? O que é inovação? Né? Okay. Inovação é uma ideia que o segundo passo da inovação é prototipar essa ideia, fazer o protótipo dela, especialmente que ela agregue valor. Se a ideia ou na prototipagem isso não agregou valor, veja bem, que as pessoas percebam o valor. A partir do momento que as pessoas percebem o valor, isso é inovação e isso traz desenvolvimento. Por exemplo, o iPhone, o que é o iPhone? A ideia do iPhone é juntar um dispositivo computacional, um computador, um telefone e uma central de entretenimento, música e tudo. Isso é um iPhone. Tá? E muito bem prototipado, que foi o grande negócio do Steve Jobs, foi a prototipagem do iPhone, né? E principalmente porque as pessoas perceberam o valor naquele objeto. Para você ter uma ideia, né? Hoje o iPhone é construído, todos os iPhones são construídos na China. Não existe iPhone produzido nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Eles são produzidos na China e custam $28 o iPhone, que é vendido no mundo inteiro por $700. Então, veja bem, isso é inovação. O valor da tecnologia está Isso é agregar valor. Claro. Isso é agregar valor. Você tem um objeto que custa $30, $30, $28, e as pessoas agregam valor, $672 é agregação de valor. Então, é isso que é inovação. Eu estou dando um exemplo de inovação muito conhecido, mas isso você vê em todos as outras coisas. Por exemplo, a televisão 3D foi uma ideia fantástica. É uma ideia fantástica. Tá? A ideia é você tem uma informação num olho, outra informação no outro, e através desse jogo você consegue ter a noção de profundidade. Ok? Só que tem uma coisa, não agregou valor. Okay. Foi muito bem prototipada. Você tem os óculos lá, óculos que custam barato, tem óculos de $30. Tá? Só tem uma coisa, o consumidor não percebeu o valor naquilo. Tanto que você vai numa Casas Bahia dessa, tá? Não está escrito lá, esse televisor aqui 3D. Você não vê mais isso. Por quê? Porque não agregou valor. Eu entendo. Agregando valor não é inovação. Eu entendo. Você sabe que um dos estágios econômicos da inovação é justamente o que o Japão fez nos anos 60 aproximadamente e que a China está deixando de fazer agora, que é o processo de imitação industrial. Esse processo de imitação industrial, que é pegar de alguém e copiar e fazer e depois fazer melhor. Por exemplo, o Japão passou na área eletrônica e deixou todo mundo para trás, inclusive os alemães, que eram muito bons, né? Os japoneses são melhores. Esse processo de imitação industrial, você acha que o Brasil teria que entrar nesse processo ou nós já passamos desse processo? Não, veja bem, a economia criativa, a economia criativa, a economia do conhecimento, ela, na realidade, ela precisa pelo menos uma geração. E qual é o erro que nós estamos fazendo hoje? Tá? Quando um menino, teu vizinho lá, é bom em futebol, tá? O time dele ganha, aí vem medalha, aí se faz um jantar em comemoração, ganhou o time dele, o cara é bom em futebol, bom em vôlei. Agora, o que acontece aqui do futebol, e nós precisamos mudar isso.
Nós precisamos fazer isso para os estudos científicos. Quando o menino é bom em física, em matemática, em biologia, nós temos que fazer o mesmo tratamento, não estou dizendo para tirar o outro, mas nós temos que fazer dar o mesmo tratamento para o menino de medalhas em biologia, medalhas em física, medalhas. Isso é que isso que nós precisamos fazer agora. Quando eu estou falando que o futuro do Brasil é a economia do conhecimento, ou a economia criativa, eu não estou dizendo que isso é para amanhã. Eu estou dizendo uma geração. Estou falando de uma geração. Estou falando de uma geração. Uma coisa interessante é que justamente essa semana, Roberto, o Ministério, não sei se da Educação, falou de uma nova legislação para os meninos, as crianças, né? Meninos e meninas superdotados. Coisa que nos Estados Unidos já existe há mais de 30 anos. Então, nós estamos desenvolvendo isso agora. Mas eu queria voltar... Mas só quero dizer, isso são as ideias do Andrés Oppenhauer, qualquer coisa assim. Esse cara que escreveu Criar ou Morrer, tá? Esse cara é que vem com isso que está acontecendo, que você está me dizendo no Brasil, que eu não sabia. Tá? Começou agora. O livro dele traz isso. Nós temos que criar Messi e Neymar, claro, na área científica. Perfeitamente. Mas uma questão econômica, isso que eu estou tentando explorar do ponto de vista dos economistas, Roberto, que é o seguinte: nós atingimos o ponto que o Japão atingiu nos anos 60, que é o ponto da imitação industrial, para depois passar para a fase seguinte, ou por causa da enorme quantidade de multinacionais que aqui existem, nós deixamos a imitação industrial para trás? Nós não fazemos imitação industrial? Veja bem, nós não podemos fazer com que o silício, isso é a eletrônica... Okay. É a imitação. Nós não temos como. Na realidade, nós, nessa parte da eletrônica, que eu considero já uma economia já ultrapassada, tá? Nós temos que entrar na biotecnologia. O Brasil pode ser um expoente na biotecnologia animal e vegetal. Por quê? Porque nós temos extensão de terra, nós somos o maior produtor de alimento do planeta, somos nós. Claro. Tá? Então, se nós trabalharmos a biotecnologia, tanto animal, a carne, a proteína animal, o Brasil nada de braçada. Só que nós precisamos trabalhar com a biotecnologia animal e vegetal, que eu vejo no Parque Eólico, você me disse que nós vamos falar depois, que é a grande oportunidade que Lages tem de Lages pontear na economia, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, através do Parque Eólico, na área da biotecnologia. Mas isso lembra um outro risco também, que é um risco puramente econômico, Roberto, que é o seguinte: a indústria brasileira já foi muito importante. E até há 10 anos, ou coisa parecida, ou 20 anos, ela representava entre 14% a 18% do PIB. E hoje ela representa 10% e reduzindo mais ainda. O que você está dizendo agora a respeito do agronegócio e a tecnologia correlata, eu concordo perfeitamente. Mas nesse caso, deixa eu te fazer uma pergunta provocativa. Você não vê o risco de que nós, brasileiros, abandonemos de alguma forma a tecnologia industrial e nos tornemos os fazendeiros do universo? Não. Nós vamos produzir alimentos para o mundo e nós vamos trabalhar nisso aí. Você não vê esse risco? Doutor, okay. Veja bem. Eu preciso dar uma historiadinha, tá? Nós temos a economia agropastoril, tá? A era agropastoril, onde Lages despontava. Depois você tem a era industrial. Depois você tem a era da informação e depois você tem a era do conhecimento, ok? São 4 fases, são 4 eras. Nós em Lages, eu não estou falando na agropastoril, eu estou falando que a aplicação da era do conhecimento, da sociedade do conhecimento no agronegócio. Entende? Eu estou falando em drones para resolver o problema das pragas. Entendi. Eu estou falando em mutações genéticas, em estudos genéticos. Eu estou falando em o que o CAV está fazendo, a doutora Maria e o
Menetti, aqui, o doutor Menetti aqui no caso, que criaram uma empresa, estão criando uma empresa para incubar no óleo, aonde eles estão desenvolvendo uma enzima para colorir o tecido. Ou para descolorir tecido. Ora, imagina isso, isso é biotecnologia, você imagina isso, o que isso significa para o meio ambiente. Você não vai ter aquelas lavagens de tinta, aqueles resíduos de tinta, aquilo é uma agressão à natureza. Tá? Você não vai ter isso, você vai largar uma enzima num tecido e vai deixar o tecido como você quer. Entendo. Então, isso é biotecnologia. É muito mais do que produzir grãos e carnes. Porque uma coisa é produção. E eu estou falando professor de economia. Uma coisa é produção, outra coisa é produtividade. Uma coisa é eficiência, a outra é eficácia. Nós estamos falando num agronegócio com produtividade e eficácia. E tecnologia. Com tecnologia. Ok. Eu compreendo perfeitamente. Eu acho que esse parece até, é um pouco engraçado a gente falar isso, mas parece um caminho mais ou menos inevitável para o país. Mas, voltando à questão da indústria, deixa eu dizer uma coisa. De alguns anos atrás, nós desprezávamos a indústria. Nós achamos que as indústrias poluíam o meio ambiente, as indústrias faziam barulho, as indústrias eram ruins, e eu lembro que em São Paulo, na cidade de São Paulo, o governo, a prefeitura decidiu não permitir mais instalação da indústria, como se elas fossem realmente alguma coisa indesejável. Mas o que nós estamos descobrindo agora é que existe uma outra questão paralela à questão industrial, Roberto, que é o seguinte: nós não podemos desprezar a indústria. Por quê? A indústria, quando acumula tecnologias e produtividade, ela acaba passando para os demais setores uma espécie de lucro daquilo, uma espécie de um valor adicional. Isso é muito importante, porque ela permite que o custo das outras áreas da economia baixe bastante. Então, eu queria voltar ao papel da indústria, que me parece, de toda forma, ainda muito importante. No nosso caso aqui em Lages, nós estamos deixando, digamos, no caso específico da cidade, do município, nós estamos deixando, digamos, a nossa economia mais ou menos agroindustrial, agropastoril, digamos assim, ou até agroindustrial, para passarmos para a indústria mesmo. Quando a gente vê a indústria de alimento, por exemplo, né, todas as indústrias que se instalaram aqui. Então, isso para nós pode parecer um sintoma de que também é um caminho, ou seja, não desprestigiar a indústria tradicional, porque ela incorpora, digamos, economias de escala e economias de nova tecnologia, que ela passa não gratuitamente, mas ela transfere barato para os demais, entende? Então, essa é uma boa discussão. Agora, a discussão que você levanta a respeito do caminho brasileiro, se nós vamos então progredir firme nessa área do agronegócio, parece um caminho, como eu disse, mais ou menos inevitável, né? Nós temos eu até pelo que eu fui instruído do programa, eu quero ser polêmico. Eu quero dizer assim, primeiro, a fábrica do mundo é a China. Acabou. A fábrica do mundo, tudo que esses microfones que eu estou vendo aqui, o ventilador, enfim, as coisas que eu estou vendo aqui, que são fabricadas, elas são ou serão fabricadas na China. Tá? Não adianta inventar uma fábrica de microfone aqui em São Paulo, aqui em Lages. Tá? Então, coisas que ou serão fabricadas na China e talvez até montadas aqui, o caso da Sinotruc, o caso dessas coisas. Aquela firma de chip que está se instalando em São Paulo, perto de Campinas, né? É uma firma
coreana, se não me engano. Sim, mas a Né? nós vamos só fabricar. Eles vão montar tá aqui, lá. basicamente. Eles vão fazer montagem aqui. Não vão Nós fazer. perdemos esse bonde há 40 anos atrás. Eu falei do silício, quando eu falei disso, porque o silício, ele é, por isso eu falo do silício, chama de Vale do Silício lá, o Stanford, né, aquela área de Stanford, onde tem enfim, onde tem a Google, onde tem o Facebook, onde tem a Apple, tá? Eles são lá, por conta disso que é silício, então eu estou falando silício, né? Nós perdemos há 40 anos atrás, quando os militares, com a saída dos militares e a entrega do poder aos civis, o militar esqueceu de entregar essa visão de economia de base do silício para os que estavam assumindo o poder. E esqueceram e acharam que isso enfim, era bobagem, era coisa de sonhadores, que o negócio era comprar em vez de fabricar, e até hoje nós não fabricamos no Brasil nenhum componente eletrônico, nenhum. Zero. Agora, o senhor está me dizendo a fábrica de chips, que eu não... É um grande investimento de 4 bilhões de dólares. Sim, tem que ser uma coisa assim para... em Valinhos, né? Sim. Que já é uma região rica, uma região bastante próspera, né? Mas essa é a minha impressão pessoal, eles instalam a fábrica e não transferem tecnologia nenhuma. Não transfere. Aliás, a tecnologia vem pronta. Né? Quando eu estou falando, a economia, quer dizer, o conhecimento vem pronto. Né? Esse conhecimento vem para cá porque é a diferença da informação e do conhecimento. Né? A informação pode vir, mas o conhecimento é entregue para as pessoas deles aqui, Verdade. que pertencem lá. Então, Roberto, por favor, me responda uma outra questão que a gente discute, eu também ouço essa pergunta ocasionalmente por aí. Aonde nós somos bons do ponto de vista de inovação e tecnologia? O brasileiro é bom nisso ou nós só copiamos ou recebemos pronto? Eu ainda espero concordar no futuro, concordar com esses que estão, que é esse Joaquim Levy, mas eu acho que não o nome não é esse, né? Que falam de que o Brasil vai despontar no mundo através da tecnologia e da inovação, né? da economia criativa. Né? Eu, particularmente, ainda quero ver. Né? Porque assim, falando, professor, mas falando para o nosso público, né? O desenvolvimento regional sustentável, ele se baseia em 4 capitais. Ele se baseia no capital biofísico. Vamos dizer, o nosso desenvolvimento regional sustentável, ele se baseia no biofísico, que ou nós temos ou não temos. Quer dizer, ou nós temos rios, ou nós temos estrada, ou, enfim, é um capital que ou já existe ou vai demorar muito para que a gente possa adquirir, né? Fazer uma estrada, duplicar 282, esse aeroporto tem 12 anos aí de falta de liderança, tá? Então nós temos aí esse capital biofísico. Temos o capital financeiro, que vem de qualquer lugar do mundo, se for um bom projeto, o dinheiro vem e se resolve. Temos o capital humano, que é desenvolvido pelas universidades, pela nossa Uniplac, pelo Instituto Federal, FACVES, enfim, Senai, que podem montar esse capital humano para preparar isso para o desenvolvimento regional sustentável. Mas me parece que aqui em Lages o mais difícil, porque todos esses o Raimundo pode mandar para nós o ajudar que vem, tá? Mas o biofísico não adianta ele se coçar lá, porque não vai acontecer. Agora, que depende exclusivamente de nós aqui, é o capital social. O capital social é fundamental para o nosso desenvolvimento, desenvolvimento regional, claro, sustentável. É fundamental. E isso nós não temos. Cada vez que acontece um evento desse, como aconteceu na prefeitura agora, não estou falando mal de ninguém, estou falando da constatação, claro, né? Isso
mexe com o ponto básico do capital social, que é a questão da confiança, das relações de confiança, da credibilidade das relações de confiança. Isso é fatal para uma comunidade, né? Os clubes nossos, todo mundo precisa trabalhar em cima da criação desse capital social, que é gerido até por essa televisão aqui, que nós estamos, pela possibilidade de ter alguém com seu gabarito aqui falando para as pessoas, e isso gera credibilidade, credibilidade e as relações de confiança se estabelecem com mais firmeza com isso. Senão, eu quero concordar com você, a questão do capital social, Roberto, é muito importante. Tem um autor americano chamado Putnam, Robert Putnam, que andou investigando, por exemplo, a Itália do sul, o sul da Itália, né, cuja estrutura social e econômica era baseada, psicologicamente falando e socialmente, na máfia. Quer dizer, cada um se ajuda e ajuda a família, ajuda os seus. E o capital social é exatamente o contrário. É essa capacidade de a gente trabalhar em conjunto, ter confiança um no outro, etc. E aqui, e eu já vi isso, não é um privilégio, aliás, é uma característica ruim de Lages, é uma característica que eu já vi em outros lugares, até mesmo capitais. Eu já vi que para você estabelecer uma boa ideia, você tem que entrar em grande conflito, né? Aqui na nossa região também é assim. Nós precisamos tomar uma decisão qualquer. O nosso capital social reduzido provoca uma série de conflitos e controvérsias e não sai a decisão. É por isso que o governador há pouco tempo disse: vocês se acertem e depois que vocês se acertarem eu mando o dinheiro para fazer aquela remodelação do centro da cidade. Isso é a nossa falta de capital social. Do ponto de vista empresarial, você acha que nós vamos conseguir mexer no capital social nosso aqui? Em quanto tempo? Você acha que você mesmo mencionou o CAV, a Uniplac, a FACVES, quando que essas instituições vão, como eu vou dizer, melhorar o nosso capital social? Quanto tempo, Roberto? Uma geração? Não, isso aí, é uma geração, é muito tempo. Eu acho que isso se resolve, essa questão. Você tocou num ponto, né? Esses geradores de capital humano, né, que são as universidades, elas podem ajudar na construção do capital social, formando coisas simples. Não tem uma associação de ex-alunos da Uniplac. Não tem. Enquanto nos Estados Unidos, tá, os alumni, tá, você deve ter, são os caras que tocam, e isso é capital social puro. E o Putnam, tá, o Putnam, que foi muito bem buscado para a gente conversar sobre ele fala que o capital social é formado pela quantidade de elos fracos. Veja bem, a máfia de elos entre as pessoas, elos fracos. Precisa ter uma quantidade grande de elos fracos. E não pode ter elos fortes. Não pode ter poucos elos fortes. Como exemplo, a máfia é um elo forte. Claro. Ou você é da máfia, ou você está fora. Tá? A igreja lá da Itália, que não é o caso, tá? Também é a mesma coisa, ou você é cristão, caso lá, tudo que nós estamos vendo de islamismo, ou você é da minha religião, ou você não presta, ou é um herege, ou você é da minha religião, ou você está fora, você não vai para o céu, tá? Então, esses elos fortes são prejudiciais ao capital social, que é o caso do sul da Itália. O norte da Itália, Milão, naquela região, que o Putin estudou e viu que aquele troço andava muito bem, é por conta da multiplicidade de elos fracos. Qual que é? Eu sou ex-aluno da Uniplac. Você é ex-professor da Uniplac. Nós somos alumni, nós somos de um grupo. Mas isso não significa que você presta ou não presta. Então são elos fracos. Essa conjugação de muitos elos fracos, a associação de pais e mestres, que está teu filho lá, é um elo fraco, mas é um elo que tem entre nós. Você é arleiro, tem Arley, você é um elo fraco. Não significa que não tem ar e não presta,
Mas significa que quem tem Arle, eu tenho uma relação de confiança melhor. Então, essa conjugação de multiplicidade de elos fracos é que fazem o capital social, né? Que é, para mim, essa questão é fundamental e o professor sabe dizer, é fulcral essa questão de nós estabelecermos isso na nossa cidade, começando com a política. Eu concordo. Eu gostaria muito de continuar conversando sobre o capital social, que é um assunto muito importante, Roberto, mas eu gostaria de aproveitar o resto dos momentos que a gente tem e depois perguntar para você o seguinte: nós vamos ver funcionando aqui na nossa cidade brevemente o Instituto Orion, do qual você faz parte e é presidente, ou não sei se continua presidente, né? Presidente licenciado. O Instituto Orion, que nós esperamos que funcione logo, ele é uma incubadora, isto é, ele dá apoio às pequenas microempresas, ou é uma aceleradora, isto é, ele dá apoio àquelas empresas que a gente chama, na economia a gente chama de gazelas, que são empresas que correm rapidamente e progridem rapidamente. Então, pode ser uma incubadora, ou pode ser uma aceleradora de novas empresas. O que é um Instituto Orion? Ele é os dois ou é um só? É isso e mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Nós, primeiro, conceituar. Primeiro nós temos um polo de inovação. Lages é um polo, é criado um polo de inovação. Por quê? Porque junta São Joaquim, junta, enfim, as cidades em volta e formando em Lages um polo de inovação. Esse polo de inovação, ele tem várias áreas onde a inovação se estabelece, lá na Uniplac, lá no Mid Lages, em vários pontos da cidade se tem a inovação e dentro desse polo. Mas especialmente no Orion Park, o Parque Orion, é o Parque Científico e Tecnológico Orion, ele tem várias empresas lá dentro, né? Hoje está abrindo, é o lado do Instituto Federal, que faz parte desse parque. Depois nós temos o Senac, as faculdades Senac, que estão se estabelecendo lá dentro do Parque Orion. Nós temos a Tortelli, a NDT Digital, que está começando um prédio ao lado, dentro do Parque Orion. Nós temos várias outras empresas que vão construir prédios dentro do Parque Orion. E nós temos dentro do Parque Orion o Centro de Inovação. O Centro de Inovação é aquele prédio que está lá dentro, aquele prédio que está pronto. Está pronto, recebemos o recurso agora para móveis e elevador, tá? E mais 2 meses aí, está tudo instalado. Esse Parque Orion, esse centro de inovação, que o governo do estado está construindo 13 no estado de Santa Catarina. Tá? Então, esse centro de inovação, lá em Florianópolis, ele fica dentro do Sapiens Park. Lá em Blumenau, ele fica dentro da FURB. Aqui em Lages, ele vai ficar dentro do Parque Orion. Então, esse conceito é muito importante, que esse centro de inovação, dentro dele, tem uma incubadora. Dentro do centro de inovação, nós temos uma incubadora e temos uma aceleradora, que essa aceleradora vai receber empresas tanto de dentro do Parque Orion, mesmo, da incubadora do centro de inovação, como vai receber empresas que estão no Mid Lages, para serem aceleradas. Por quê? Porque lá dentro desse centro de inovação vai ter, já quase pronto, tá? Vai ter auditórios, o Sebrae vai estar lá dentro, essas questões de propriedade intelectual, vai ter um escritório lá para proteger as ideias, enfim, para ajudar nisso. São 3 atividades, então. Dentro do Centro de Inovação, são 3 atividades que se completam com atividades semelhantes que são feitas fora. Elas incluem as nossas faculdades e universidades? Sim, sem dúvida. Já não foi feito. Eu estudei muito isso. Tá? Foi a minha tese de doutorado, foi essa parte. Ela não é o lugar adequado para se fazer um centro de inovação, uma universidade. Por quê? Porque você exclui as outras.
Você exclui. Se nós fizéssemos centro de inovação, como volta e meia vem críticas aí, dentro da Uniplac, o pessoal da Facvest não ia para lá, o pessoal da UDESC, que é o grande polo, a UDESC tem mais de 100 doutores aqui, em Lages, tem mais de 100 doutores. E ela realiza pesquisa faz muito tempo já. E faz muito tempo que não faz nada com essa pesquisa. Tá? E que agora nós esperamos não, temos certeza que ela vai, a empresa que tiver lá no Orion, ela vai usar, já está acertado, já tem protocolo de intenções, vai usar os laboratórios da UDESC, que são caríssimos e de primeira linha, claro. Tá? Ela, estabelecida no Orion, ela vai usar as plataformas de biotecnologia, nós temos o único laboratório de DNA de Santa Catarina, público de Santa Catarina. Tudo é feito aqui em Lages. Perfeito. Roberto, esse assunto do Instituto Orion e a questão da incubadora e a questão da aceleradora, eu considero um assunto muito importante. Eu vou convidar você para você retornar aqui e a gente voltar a conversar sobre isso, porque nós apenas, digamos assim, roçamos esse assunto, né? Passamos perto desse assunto muito importante. E o nosso tempo está se esgotando. Lamentavelmente, o tempo passa muito rápido, especialmente com assuntos tão importantes quanto esse. Roberto, eu gostaria novamente de pedir para você apresentar suas palavras finais. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas com certeza nós vamos convidar você a voltar a falar de inovação, que é uma coisa que eu também considero extremamente importante para a nossa economia aqui. Não só para mudar paradigmas, mas talvez para mudar o nosso capital social também, né? Eu gostaria de convidar você, então, para as suas palavras finais, Roberto. Por favor. Eu quero primeiro agradecer aí ao Miller, a ti, de ter me convidado para poder falar um pouco das coisas, das minhas ideias, da minha vontade de servir a nossa cidade, né? E quero dizer eu acho importantíssimos meios de comunicação para que a gente possa criar significados comuns, que foi muito bem colocado por ti, a criação desses significados comuns entre as pessoas, elas se estabelecem o capital social. Capital social não é nada mais, nada menos que a junção de pessoas que têm significados comuns, que têm interesses claro, sempre legítimos, comuns, para o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeitamente. Eu gostaria novamente de agradecer aqui a presença do Roberto Rogério de Amaral, que é um empresário, um engenheiro com doutorado na UFSC e é presidente da CIASC, que é o Centro de Informática e Automação e Inovação também aqui do Estado. Roberto, muito obrigado. Eu gostaria de dizer aos nossos internautas, aos nossos estudantes, aos empresários que veem o nosso programa, que aguardamos vocês para os próximos dias uma nova discussão a respeito desses grandes assuntos e especialmente, como nós falamos, especialmente inovação. Obrigado.